Olá, estudantes do sétimo ano, vamos aqui para a nossa aula de número 11 de História sobre a Contra-Reforma Católica. Então, vamos trazer aqui o nosso conteúdo, o nosso objetivo. Antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e mande aí nos comentários de qual escola você é, de qual cidade, de qual estado, ou se você não é de nenhuma escola, de qual cidade você é, você acompanhando aqui os vídeos do canal Ale Moraes TV, Veículos da História. Então, o nosso conteúdo aqui é a Contra-Reforma Católica, características da Contra-Reforma Católica e consequências da Contra-Reforma Católica para a Europa e o mundo. Objetivos: identificar as principais características da Contra-Reforma Católica, explicar como a Contra-Reforma Católica contribuiu para o desenvolvimento da Igreja Católica e analisar as consequências da Contra-Reforma Católica para a Europa e para o mundo. Então, entre 1545 e 1563, foi realizado o Concílio de Trento, uma resposta da Igreja Católica ao movimento da Reforma Protestante que nós vimos na aula anterior, reafirmando os dogmas e as práticas da Igreja, além de estabelecer direcionamentos ao combate das heresias e do paganismo. Contudo, a venda de indulgências foi proibida e o perdão das indulgências passou a ser gratuito. Nesse contexto, foi restabelecido o Tribunal do Santo Ofício, com a função de investigar heresias, sendo exemplos de ação desse tribunal o julgamento dos cientistas Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. A Companhia de Jesus ganhou a missão de levar a fé católica àqueles que não conheciam, tendo realizado ações de educação catequista na Europa, na Ásia e na América. Então, as principais mudanças que ocorreram, né? A proibição da venda de indulgências, né? A prática de vender indulgências, que era uma das principais críticas, né, de Martinho Lutero, ela foi proibida. Reafirmação da autoridade papal. A Contra-Reforma reafirmou a centralização do poder na figura do Papa como líder da Igreja Católica e defensor da fé católica, já que o protestantismo rompe com a figura do Papa. Restrição das investiduras. A Igreja limitou as práticas de investiduras que envolvia a nomeação de líderes religiosos por autoridades seculares. Então, se tornaria um sacerdote da Igreja Católica uma pessoa aprovada exclusivamente ali pelos líderes da Igreja, e aí você tira a autoridade secular. Por exemplo, o rei poder ir nomear um bispo, nomear um cardeal, tá certo? Então, isso é retirado e aí passa a ser apenas a Igreja que vai fazer as práticas da investidura. Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição foi reforçado como um meio de identificar e lidar com heresias e desvios doutrinários. Isso resultou em perseguições e julgamentos de indivíduos considerados hereges. Então, o indivíduo ali que incorresse em algo que estivesse fora da doutrina religiosa da igreja, essa pessoa poderia sofrer algum tipo de sanção. Então, aqui tem alguns textos para você refletir, depois você pode dar uma olhadinha aí com relação a esta questão das heresias, tá certo? Então, vale a pena aí você dar uma olhadinha nessas obras historiográficas. Index Librorum Prohibitorum, isso é famosíssimo, né? Então, na Contra-Reforma, com o intuito de combater o avanço da Reforma Protestante, a Igreja Católica elaborou uma lista de livros proibidos. Então, quando você ouvir esse termo, Index Librorum Prohibitorum, quer dizer que são livros que eram proibidos no período, que incluía as obras de Martinho Lutero e João Calvino, entre outras. Essa lista foi adotada pela Igreja após o Concílio de Trento, pois a Igreja imaginava que, dessa maneira, impediria a propagação das ideias defendidas pelos protestantes. Aqueles que fossem encontrados com posse desses livros eram
submetidos ao tribunal do Santo Ofício. As principais características da Contra-Reforma Católica foram a reforma da Igreja, a Contra-Reforma promoveu a reforma interna da Igreja com o objetivo de moralização do clero e renovação da liturgia para tornar a Igreja mais atraente para os fiéis e para responder às críticas dos protestantes. Reafirmação dos dogmas católicos. A Contra-Reforma reafirmou os dogmas católicos como a transubstanciação, o purgatório e a autoridade do Papa. A transubstanciação é aquele momento durante a Santa Missa em que o pão se torna corpo de Cristo e o sangue se torna vinho de Cristo. O purgatório é aquele local onde a pessoa, depois de julgada por Cristo, ela vai passar por um período de purificação até encontrar o céu. Ela está livre do inferno, mas ela precisa passar um período ali no purgatório. E a autoridade do Papa, o Papa é o grande líder e chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essas coisas foram reafirmadas na Contra-Reforma. E oposição ao protestantismo, A Contra-Reforma se opôs ao protestantismo através da propaganda, da repressão e da conversão. Contra-Reforma Católica contribuiu para o desenvolvimento da Igreja Católica, porque fortaleceu a unidade da Igreja que havia sido abalada pela Reforma Protestante, modificou algumas práticas da Igreja a partir da denúncia dos reformadores, ajudando a restabelecer seus dogmas que haviam sido questionados pelos protestantes. A missa passou a ser celebrada em língua vernácula, em vez de latim, enfatizando a participação dos fiéis na celebração. E influenciou na cultura europeia com o desenvolvimento de novas formas de arte, música e literatura. Então aqui tem um trecho do artigo 5º da Constituição do Brasil, onde mostra a questão do Estado laico, que o Brasil é um país laico. Então é importante a gente entender, dentro de vários contextos até que aconteceram recentemente no país, tá? Então é muito importante que a gente entenda o que é o Estado laico, o que o artigo 5º da Constituição fala sobre a questão do Estado laico. O Estado laico é o Estado ele não ter uma religião oficial. O Estado brasileiro ele é laico, então ele permite a manifestação pública de qualquer denominação religiosa e ele protege por lei os cultos e as práticas dessas religiões. Então é importantíssimo que o Estado laico ele não é a ausência de religião, e sim ele dá o direito a todos de professar a sua fé. Então é muito importante esse aspecto, que às vezes é deturbado, nos noticiários ou em discursos, tanto de quem defende o ateísmo ou de quem defende as vias religiosas. Então o Estado laico ele não é a ausência de religião, mas sim o Estado, o Brasil, ele não tem uma religião oficial como Estado, e ele permite que todas as denominações religiosas elas possam professar publicamente a sua fé, e a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, protege essas práticas. Aqui tem um gráfico que mostra ao longo da história aí como que foi no caso as pessoas se declarando, das religiões. Então aqui tem em azul a Católica Apostólica Romana, de laranja tem os evangélicos, os espíritas estão de verde, outras de roxo, e sem religião e sem declaração está ali de vermelho. Então a gente vê aqui, que aqui em 1872, quase 100% das pessoas eram católicas romanas. A gente vai aqui para 1991, a gente tem aqui aproximadamente 83%
de pessoas que ainda se declaram católicas romanas, e olha como cresceu as pessoas que se declaram sem religião, tá certo? Então, aqui é um pequeno gráfico para você ter uma ideia ao longo dos censos, né, promovidos pelo IBGE, como foi se transformando a questão da religiosidade aqui no Brasil. Então, na aula de hoje, nós vimos e aprendemos a identificar e analisarmos as práticas características da Contra-Reforma Católica, compreendemos como a Contra-Reforma Católica contribuiu para o desenvolvimento da Igreja Católica e analisamos as significativas consequências que essa transformação teve para a Europa e para o mundo. É isso aí. Então, essa foi mais uma aula do 7º ano, a aula de número 11 de História, tema Contra-Reforma Católica. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.